Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, Opinião na Rede mais uma vez no ar. E o assunto de hoje é a volta do Campeonato Alagoano, a reunião entre federação e os clubes que alinharam o que é preciso ter para que o campeonato possa voltar. Antes de a gente conversar sobre o assunto, vou te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o link deste vídeo. A federação fez ontem uma videoconferência com os 8 clubes da primeira divisão. E a definição tirada é que o campeonato alagoano precisa voltar. E o cenário ideal é que seja antes do reinício das competições nacionais. Como a CBF marcou o Campeonato Brasileiro da Série B para o dia 8 de agosto, a federação tem um prazo curto para tomar as decisões e encaminhar este retorno. O primeiro passo, antes mesmo de conversar com os clubes, foi enviar uma documentação para o governo do estado, justificando, informando a situação do Campeonato Nacional e falando da necessidade de retomar o futebol em Alagoas. Depois, a conversa com os clubes. E aí, nos bastidores, os clubes meio que colocam condições para que o campeonato possa retornar. E aí está o grande problema da discussão. Para historiar, é bom lembrar que dos 8 clubes que disputam a primeira divisão, apenas um, o CRB, manteve-se o tempo inteiro defendendo o retorno do campeonato estadual. Os motivos? Falam-se de diversos motivos, mas um deles é que o CRB, como estava superior às outras equipes, mais encaixado, mais entrosado, jogando um melhor futebol, acredita que com o retorno da competição, o CRB tem maiores chances de ser campeão. E é algo legítimo que o CRB está buscando. É um posicionamento claro do seu presidente, Marcos Barbosa. Eu posso até discordar, mas é um posicionamento claro. Os outros 7, incluindo o CSA, sempre se posicionaram de forma contrária ao retorno do campeonato estadual. Parece que ontem, durante a videoconferência, os clubes receberam uma unção, um toque do Divino Espírito Santo e mudaram de ideia, mudaram de opinião. Ironias à parte, é verdade que os clubes têm condições para voltar. E uma delas, que é decisiva e que entendo seja mais nociva delas, é não ter rebaixamento no campeonato alagoano dessa temporada. Por que é nociva? Primeiro porque ela fere uma lei federal, que diz que a competição precisa ter acesso e descenso. Depois, porque entre mexidas no Congresso, entre falas de federações, entre TJD, entre entendimentos, parece que o movimento em todo o Brasil, isso já aconteceu no Rio Grande do Sul, é uma sugestão também em São Paulo, o Rio de Janeiro fala não determinar o rebaixado no momento, é preciso estudar um pouco mais, conversar um pouco mais, isso é uma fala vinda do TJD, para que sejam definidas essas situações. A pergunta que não pode ser respondida é, se antes do futebol parar, antes da pandemia ser decretada e suspender o futebol, se já tivéssemos um time rebaixado, esse time receberia anistia para não cair em função do pós-pandemia? Parece claro que seria ainda mais absurdo. Mas essa foi uma das condições que os clubes exigiram, pediram, clamaram para que o campeonato retornasse. Além dessas, outras situações, como por exemplo a possibilidade de inscrever 10 jogadores das divisões de base. Na prática, isso funciona que o time vai com o que tem,
e complementa com os jogadores da base. Por quê? Porque isso fica mais barato. Muitas vezes jogadores da base sequer recebem ou recebem um valor muito abaixo do mínimo. O outro detalhe é que foi revogado o artigo 24 do Campeonato Estadual. Esse artigo impede que um jogador que começou jogando pelo Asa possa, ao longo da competição, jogar pelo Muricy. Ele é até compreensível para esse momento. O Felipe Feijó mesmo alegou a questão da impossibilidade do cara exercer o seu emprego, voltando uma competição, o Asa não vai querer mais o jogador, ele não poderia jogar pelo Muricy. Então os clubes, num comum acordo, revogaram. Ainda tem um outro aspecto que preocupa, e esse aspecto é o mais sério deles. É a questão dos protocolos de segurança em função da pandemia. CSA e CRB já estão mais adiantados na fase de treinamento e fizeram a terceira testagem. Os clubes, se voltarem hoje, se voltarem amanhã, se começarem a treinar, vão precisar fazer os testes. Mas a definição do que vai acontecer em relação ao início dos jogos depende do governo do estado. Portanto, essa data ainda não está definida e os clubes voltariam a partir do momento em que a data fosse definida. Porque são contratos que precisam ser feitos, são jogadores que ficaram num acordo para retornar quando a competição fosse recomeçar, esse tipo de situação. Então, veja quantos fatores tem complicadores para você articular tudo isso e a competição retornar. Além disso, paralelamente, CSA e CRB estarão jogando a Copa do Nordeste. Eles podem precisar de apenas uma data e serem eliminados. Mas e se o CRB passar para outra fase, com a Copa do Nordeste sendo disputada, jogada em Salvador? O CRB vai ter dois times? Um vai jogar a Copa do Nordeste e outro vai jogar o Alagoano? Ou o CRB vai ficar indo e voltando de Salvador para Maceió? Todos os fatores são fatores complicadores, mas a federação e os clubes optaram por definir situações que retomassem o campeonato estadual. Engraçado que não era permitido decretar o Muricy campeão, porque o campeonato estava suspenso, não havia terminado. Mas agora, mesmo com o campeonato, se conseguir encerrar dentro de campo, você também não decreta um time rebaixado. São coisas, arranjos, arrumações, negociatas, feitas para viabilizar o retorno do campeonato estadual. Talvez o governo do estado esteja tentando encontrar uma solução, mas uma solução que vai de encontro ao momento de Alagoas, que é a pandemia se deslocando com mais força, com mais contundência para o interior do estado. E no interior nós teremos jogos. Teremos jogos em Arapiraca, em Palmeira dos Índios, em Muricy, em Coruripe, em Olho d'Água das Flores, locais distantes de Maceió, mas que também nós não temos a estrutura no momento para em uma sede só definir o restante do campeonato alagoano. São 6 datas necessárias para a federação encerrar a competição. 3 jogos da penúltima rodada da fase de classificação é uma data, a última rodada da fase de classificação é uma segunda data, as 2 datas para semifinal somam 4 datas e as 2 datas para as finais do campeonato. Além disso, talvez mais à frente a federação precise de mais 2 datas para aquele confronto que define uma vaga na Copa do Brasil entre o Asa, campeão da Copa Alagoas, e o terceiro colocado no campeonato estadual. Mas esse assunto fica um pouquinho mais à frente. A verdade é que não haveria, não existem condições ideais para o retorno do futebol. Mas essa é uma ideia trabalhada pelo Felipe Feijó, pela federação, de que o campeonato precisa terminar em campo. Entendo o posicionamento do Felipe, ele já me explicou,
disse que é muito ruim para a imagem da competição, para o futuro da competição, que você não tenha o encerramento dela em campo, que você não consiga honrar os compromissos financeiros estabelecidos pela federação em campo. E tudo isso é palpável, tudo isso é entendível, mas fica realmente uma situação de que para você retomar o campeonato, você precisou articular, abrir mão de um monte de coisas, inclusive de uma coisa para mim amoral, né? Que é muito além do que a gente imaginava. Você ter o encerramento do campeonato sem ter um time rebaixado. A pergunta que fica no ar é por que os clubes forçam essa situação para só o campeonato voltar se não houver rebaixamento. É muito complicado, mas é o futebol que nós temos no momento. E é o pensamento dos dirigentes que nós temos no momento. Vamos ver como é que vai ficar, se o governo autoriza, se o governo abre essa janela de 2 semanas para o futebol acontecer e definir essa situação do Alagoano 2020. É aguardar e ver como vai ficar. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente vai voltar com outras opiniões, com outras informações aqui dentro da TV Esporte Alagoano. Deixa eu te pedir para se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho ativando as notificações e compartilhar o link desse vídeo. Um grande abraço.